Olá, hoje eu queria falar sobre a série de Fourier e talvez também um pouco sobre a transformada de Fourier. A série de Fourier, a ideia dela é você pegar um sinal que ele é periódico no tempo e você representar ele como uma soma de senoides. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que uma das vantagens é que se você tem uma senoide, você passa ela por dentro de um sistema linear invariante no tempo, ela vai entrar uma senoide e ela vai sair uma senoide. E vai ter outras vantagens assim para engenharia e etc. Por exemplo, análise espectral e etc. Mas uma coisa que eu queria falar um pouco antes sobre de introduzir a série de Fourier é sobre fasores e também sobre algumas propriedades da senoide, certo? Eu queria começar, por exemplo, fazendo uma pergunta para você. Que, por exemplo, se você visse alguma coisa assim, se você visse uma coisa assim, você ia dizer que isso aqui é uma... como você ia achar que era a forma de onda disso aqui, o gráfico disso aqui? Por incrível que pareça, o gráfico disso vai dar uma outra senoide, certo? Isso é meio difícil de ver no começo, mas se você considerar fasores, isso aqui acaba ficando depois fácil de ver. Uma coisa que é interessante, uma propriedade interessante das senoides, é que não importa, por exemplo, se você está somando elas com diferentes amplitudes, no caso aqui tem 2 ou 1, no caso aqui as fases também são diferentes, até porque uma é seno, uma outra é cosseno, um é defasado de 90 graus do outro e ainda tem aqui uma diferença de fase desse 2 e desse 3. Não importa muito, não importa nada disso quando você está somando elas, que vai dar uma outra senoide. O que importa, o que vai fazer a diferença, vai ser se elas têm frequências diferentes. Ou seja, se você tem alguma coisa aqui na frente multiplicando esse x aqui, ou pode ser um t. Ou seja, o que vai importar é o coeficiente angular dessas senoides. Bom, mas então eu falei dos fasores, mas agora vamos ver como que isso aí vai nos ajudar a visualizar isso. A ideia do fasor é a seguinte: imagina que você tem aqui um sinal. Agora eu vou fazer um x de t, no caso a minha variável vai ser o t agora. Até agora há pouco era o x, né? Mas isso depende às vezes do humor da pessoa, né? Mas imagina que você tem aqui um x de t, uma função no tempo, né? Que ela é essa função aqui, é uma amplitude, né? Uma senoide genérica, né? Vezes cosseno, você vai entender daqui a pouco porque eu estou usando cosseno, né? Cosseno de ômega t mais um alfa, certo? Então tem uma amplitude aqui, tem um deslocamento de fase, né? Que vai fazer a senoide ela ir mais para cá ou mais para cá, né? Dependendo de onde ela começa. E aqui eu tenho um ômega aqui que vai determinar como que ela vai, o quão rápido o ângulo dela vai variar no tempo, ou seja, se ela vai ficar mais rápida ou mais devagar. Qual que é a ideia de um fasor? O fasor ele nasce lá daquela equação famosa lá do Euler, que é que o E na J θ igual a cosseno θ mais J seno θ. Um fasor é você vai pegar esse argumento aqui, vai fazer o θ, ele, né? E depois você vai dizer que você vai pegar a parte real dessa fórmula aqui. Ou seja, você está só pegando o cosseno. Isso parece que está só complicando mais as coisas, mas você vai ver que é bem útil isso. Então, por exemplo, se eu quisesse representar essa função aqui em fasores, ele seria um A vezes E na J ômega t mais A. Certo? Que daí se eu escrever isso aqui como isso aqui e pegar a parte real, eu vou voltar para essa fórmula aqui do começo. E daí tem outra forma ainda de você representar fasores, que é você deixar eles como um número complexo, certo? Que isso aqui já é um número complexo, né? Então um fasor você está pegando uma coisa que é real, você está transformando num complexo para fazer algumas continhas nela e depois você voltar no real.
Você pode representar isso aqui, por exemplo, numa coordenada polar, né? Tipo uma amplitude. E aqui eu só vou colocar o ângulo alfa aqui, certo? Ou você pode colocar um A mais JB. E qual que é a vantagem disso? É que aqui você reparou que nessa passagem aqui, para um fasor, de uma representação em fasor disso aqui, nós estamos ignorando completamente o ômega. E se eu for desenhar esse fasor aqui, no eixo aqui, se eu tiver um eixo real e um eixo imaginário, ele vai ser um vetorzinho aqui que ele vai ficar em algum lugar aqui nesse meu plano complexo. E daí aqui junto com esse plano complexo eu sempre posso escrever aqui que o ômega é igual a... que o ômega é igual a 2, por exemplo. O valor que for aqui do ômega. A ideia é que daí eu consigo, a partir desses diagramas fasoriais, eu consigo somar fasores diferentes. Então, por exemplo, se eu estou somando aqui esses dois fasores, por exemplo, eu tenho um fasor aqui e um fasor aqui. E eles estão girando, né? Eu esqueci de falar. Mas isso aqui eles estão girando aqui com essa frequência angular aqui. E o diagrama fasorial é, digamos que uma foto desses fasores num tempo igual a zero, certo? E daí eu consigo fazer diversas operações aqui, por exemplo. Acontece muitas vezes de eu ter que somar fasores em circuitos elétricos ou subtrair fasores. E fica muito fácil, porque se eu somo dois deles, eu consigo um terceiro, que daí eu consigo depois transformar ele de novo numa senoide ou numa cossenoide. E daí eu posso, por exemplo, se eu tiver que somar um com o outro, eu posso converter para coordenadas retangulares, somar, voltar para polar. Ou então, às vezes, eu posso precisar fazer uma multiplicação. Por exemplo, uma aplicação disso é, por exemplo, em sistemas trifásicos, que eu já fiz alguns vídeos aqui sobre isso. Mas, basicamente, você tem três tensões assim, que elas estão defasadas uma da outra, certo? E daí você desenha ela aqui no diagrama fasorial, você consegue imaginar o que essas tensões estão fazendo mais fácil. Você consegue fazer operações sobre elas e descobrir algumas outras coisas do circuito. Ok, agora eu queria que você prestasse atenção que tudo isso aqui eu estou falando, todos esses fasores vão funcionar se os cossenos ou os senos que eu estou somando ou subtraindo, eles têm que ter o mesmo ômega. O que acontece se eles não têm o mesmo ômega? Eles vão girar em velocidades diferentes. Então não adianta nada, por exemplo, eu tirar uma foto aqui do momento zero do que esses fasores estão fazendo, se eu não vou conseguir depois prever muito bem onde que eles vão estar no futuro. Porque o sinal resultante da soma disso aí tudo não vai ser uma senoide. E é isso que é a transformada de Fourier, basicamente. A transformada de Fourier é você conseguir produzir outros sinais que são diferentes de senoides. Tem várias animações na internet, eu vou provavelmente colocar uma aqui agora, do que acontece aqui quando você soma senoides com diferentes ômegas. Você vai ver que ele vai fazer um desenho diferente, e quando você pegar a parte real disso aí, você for ver a variação na parte real disso aí, vai dar uma coisa que é bem diferente de uma senoide. Isso basicamente é o começo de uma série de Fourier. Uma série de Fourier, como eu falei, que é uma soma de senoides, você vai ter que você consegue representar uma função t como? Você consegue representar um sinal periódico numa série de Fourier como uma soma de senos e cossenos, certo? Aqui vai ter alguns coeficientes, certo? Que esses coeficientes vão ser as amplitudes dessas senoides que você vai adicionar para cada múltiplo da frequência do sinal. E você também tem aqui no começo um termo assim de offset, que ele só vai, por exemplo, mudar, por exemplo, se você tem, digamos, um sinal que está assim, né? Porque um sinal, uma série de Fourier sem esse começo aqui, ela vai ficar sempre passando pelo zero aqui. Então esse A0 aqui ele só vai trazer ele para cima ou para baixo. Você tem também outra forma assim de pegar uma série de Fourier e representar ela, que é uma fórmula até meio bem parecida com essa, que é essa seguinte aqui. Que essa aqui é a série exponencial de Fourier.
Você pode perceber aqui que é só uma exponencial e aqui você tem seno e cosseno também, né? Isso indica aqui, é claro, que isso aqui veio de novo da fórmula aqui do Euler. Aí só vai depender de repente do qual que é mais fácil de calcular dependendo do sinal. Mas a princípio é a mesma coisa, você está pegando um sinal e você está representando ele por uma soma infinita de senos e cossenos. Mesmo que você tenha aqui um exponencial, esse exponencial aqui ele é complexo. Então ele é uma soma de cosseno com um seno. Que o que é importante perceber é que se você pega aqui a série de Fourier de um sinal periódico e você decide olhar como que vão variar as amplitudes dessas senoides de acordo com a frequência do sinal, você vai ver vários impulsinhos aqui. Porque numa série de Fourier, você tem senoides que elas são infinitas, só que elas sempre estão separadas por múltiplos que vão depender aqui da frequência do meu sinal que é periódico. No caso aqui vai depender do n vezes ômega. Às vezes vai ter amplitude aqui, às vezes vai ter amplitude aqui, mas eles sempre estão separados por ômega. Pois então, aqui eu peguei dois sinais aqui para calcular as séries de Fourier deles. Eu considerei aqui uma onda quadrada e uma onda triangular aqui. Dá para ver aqui nesses gráficos aqui que eu também escolhi um período aqui de 2π, porque daí depois dentro lá da série os senos eles vão ficar mais simplificados, né? Vai ficar só um nt, né? Só que em outros casos seria n ômega t e daí ia ficar uns números mais simples. Mas eu só escolhi esses aqui para ficar mais limpo assim no vídeo, só para a gente entender os conceitos. Mas aqui eu tô aqui considerando aqui uma onda quadrada e eu descobri que ela tem essa equação aqui, né? Ela é essa representação aqui na série de Fourier. No caso aqui eu estou somando aqui só números ímpares, né? Nesse somatório. E aqui tem 4 sobre nπ seno de nt, né? E aqui eu tenho aqui alguns gráficos aqui, que eles feitos aqui no MATLAB, de vários valores de n aqui, né? Quanto mais valores de n eu vou considerando nessa série, melhor vai ficando a aproximação, né? Aqui tem um para um n1, né? Que, no caso, é só uma senoide sozinha, né? Eu só usei uma harmônica. E aqui ela tem exatamente a frequência aqui mesmo, ou a amplitude do meu sinal, né? E daí depois eu vou adicionando múltiplos dessas harmônicas. Aqui tem outra imagem aqui para n igual a 5, né? Já dá para ver que aqui eu já tenho, no caso, 3 senoides somadas, né? Que eu só estou somando os números ímpares, né? Aqui já tem para um n igual a 10, aqui um n igual a 20 e aqui um n igual a 50. Aqui dá para ver que tem um problema aqui para esse caso aqui da onda quadrada, porque ela vai sempre ficar com essa oscilação aqui, lá em cima, tá vendo? Aqui tem uma oscilação em cima e embaixo, quando ela sobe e desce. O nome disso é fenômeno de Gibbs, porque essa onda quadrada ela é muito descontínua. E quando tem uma descontinuidade muito grande assim, a série de Fourier ela acaba tendo essa oscilação assim. Você vai ver agora que para a onda triangular, que eu também coloquei aqui, esse fenômeno de Gibbs ele vai ser diminuído bastante. Aqui está a equação aqui, a série de Fourier da onda triangular, ela é bem parecida com a quadrada, né? Só tem os termos quadrados aqui. E aqui eu coloquei para T1, né? Já dá até para ver, né? Que coloquei aqui uma senoide. Mesmo com uma senoide só, até que é uma boa aproximação, né? Mas colocando aqui mais termos, né? Se não é uma senoide mesmo. Aqui para 3 termos já tá quase lá. Para 5 termos quase você já não percebe a diferença da onda triangular para senoides, para a soma das senoides, né? E aqui tem uns gráficos aqui dos espectros de amplitude dos dois para a gente comparar, porque dá para ver que para onda quadrada, lembra que aqui embaixo os termos o n não tá ao quadrado, é nπ, né? Então dá para ver que ele diminui mais devagar aqui as amplitudes do que a onda triangular, que aqui é ao quadrado. Dá para ver que logo bem rapidinho aqui ela já está quase em zero as amplitudes significativas da onda triangular. Então por isso que eu consigo com menos termos aproximar bem mais fácil a onda triangular com a série de Fourier do que a onda quadrada, que eu preciso de mais termos. Isso é diferente
de uma transformada de Fourier. Porque a ideia da transformada de Fourier é você conseguir representar um sinal que ele não é periódico também como uma soma de senoides. E a transformada de Fourier, inclusive a dedução dela, ela é meio que um caso limite de uma série de Fourier. Porque, por exemplo, imagina aqui que você tem aqui um sinal que ele faz isso aqui, digamos, certo? E você quer calcular a transformada de Fourier desse sinal. Qual que foi a ideia? Imagina que você assume imagina que você assume que esse sinal vai ser periódico por um tempinho, assim, né? E ele vai fazer mais ou menos isso. Aí você consegue calcular a série de Fourier disso aqui. Só que, se você for aumentando o período dele e pegar intervalos cada vez maiores e mais separados, você também está aproximando cada vez melhor esse sinal, pelo menos em volta de algum local desse sinal, né? Por exemplo, imagina que você pega ele separado aqui, assim, certo? E daí, a ideia da transformada de Fourier é basicamente você calcular uma série de Fourier, só que com um período infinito. Você meio que enganou, né? Eu acho que isso é meio que uma forma assim de você enganar a matemática, assim, que você tem uma série de Fourier. A série de Fourier, ela só funciona para sinais periódicos. Mas se eu pegar um período infinito, eu tenho um sinal que não é periódico. E eu consigo calcular mesmo assim. Só que qual que é o problema? De acordo com o que eu vou fazendo isso, o ômega ele vai tendendo a zero, certo? E isso aí vai aproximando cada vez mais aqui esses pulsos aqui. Eles vão ficando cada vez mais próximos, até que para um sinal que ele é não periódico, ou seja, ele tem um período infinito, isso aqui vai deixar de ser uma função discreta e ele vai virar um contínuo assim. Então essa que é a beleza. A série de Fourier ela é ótima, ela é usada para você calcular para você expressar em funções de senoides, que tem aquela vantagem que eu falei de elas serem variantes no tempo, mas você representar um sinal periódico a partir de senoides, e a transformada de Fourier é basicamente essa série de Fourier, só que você tem infinitas senoides aqui para cada frequência, certo? Você vai precisar de todas as frequências para representar um sinal que ele não é periódico. E outra curiosidade também é que se você pegar um sinal que ele é periódico e você calcular a transformada de Fourier dele, ou seja, você está meio que usando a ferramenta errada, assim, porque a série de Fourier, que ela é boa para calcular transformadas de um sinal periódico, mas você está pegando um sinal não periódico e calculando a transformada dele, você vai ver que vai dar exatamente os picos aqui. Vai ser uma função contínua, só que ela vai ter impulsos. E você vai encontrar valores zeros aqui. Isso aí acaba sendo mais complicado ainda, geralmente. Eu lembro que quando eu estava fazendo transformadas, a minha professora ela ficou meia hora fazendo a transformada de Fourier de um sinal periódico, ou seja, estava pegando o período infinito, só para mostrar isso. Mas foi uma experiência didática interessante, né? Mas fica meio que uma função contínua, só que ela faz isso aqui, essa função contínua, certo? Então, qual que é a utilidade disso? Por que a gente está tão interessado assim em olhar um espectro assim de frequência de um sinal? É porque isso aqui é uma forma de você ver o sinal por outro ângulo, assim. Você está vendo as frequências que formam esse sinal. Eu gosto muito, por exemplo, todo mundo deve gostar do exemplo de música, né? Imagina que você está aqui gravando um sinal de áudio, né? E daí você está aqui, né? Você tem aqui a membrana aqui do microfone, né? E daí vai gravar um sinal mais ou menos assim, né? Não sei se vocês já viram, é alguma coisa parecida com isso. O que é esse sinal aqui? Esse sinal, ele é a soma de várias frequências diferentes de som. E daí se você quiser, por exemplo, ver quais notas estão sendo tocadas aqui, você consegue se você calcular a transformada de Fourier desse sinal.
vai ficar algo mais ou menos assim. Não sei se às vezes aparece assim nesses vídeos de música. Você tem aqui uma frequência assim, e daí você vai ver algo, por exemplo, se tiver um som mais grave, vai ficar um negócio assim, talvez. Ou se for alguma coisa mais aguda, fica um negócio mais assim. Tem aqueles vídeos assim que fazem essas animações assim, que tem uma música tocando, e daí isso aqui fica variando assim. Isso basicamente é uma transformada de Fourier. E a ideia disso é que, por exemplo, você consegue eliminar ruído a partir disso. Olha só, agora eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo prático. Eu tô aqui no programa Audacity, que ele é um programa gratuito, né? E eu tô aqui com um sinal aqui de música que eu gravei e ele tá com um certo ruído. Eu vou dar aqui o play para vocês verem, tá um ruído bem forte até, ó. Já deu para entender, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui esse áudio aqui e eu vou colocar aqui para o Audacity ele analisar o espectro de frequências desse sinal, né? Nesse caso aqui ele calculou mesmo aqui a transformada de Fourier aqui do sinal, e eu tô vendo aqui que eu tenho umas componentes aqui de alta frequência que estão compondo esse sinal, que no caso é o meu ruído. Eu sei que é o ruído essa parte aqui, que é as altas frequências. Isso aqui é a música, que são frequências mais baixas, né? Que cada frequência tem uma nota, né? Mas aqui, essas frequências aqui eu quero tirar desse sinal, né? Seria muito difícil tirar essas frequências a partir do tempo, né? Mas aqui eu consigo fazer um filtro para realmente filtrar essas frequências mais altas. E é isso que eu vou fazer. Aqui eu estou vendo aqui no gráfico que essas frequências até aqui é música, mas aí aqui começa a misturar e a partir de uns 4000 Hz já é tudo ruído. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui com ele selecionado. Eu vou aqui no equalizador, né? Isso aqui ele tem vários filtros aqui, de todos os tipos aqui para os sinais, né? Para os sinais. No caso aqui eu vou pegar esse filtro aqui, que é um filtro passa baixa, né? Aí eu ajusto ele aqui mais ou menos para os 4000 Hz, né? Aqui ele está multiplicando aqui ele não está fazendo nada aqui com as frequências desse lugar, e aqui ele está cortando as frequências a partir daqui, né? Aí eu dou um OK. Aí vocês vão ver que ele já mudou bastante aqui a cara do sinal. Você vê que ele removeu os ruídos, né? Eu peguei uma música com piano aqui porque daí dá pra ver melhor, porque tem umas certas pausas e dá pra ver que ele já diminuiu bastante. Agora eu vou dar o play de novo aqui pra vocês verem a diferença. Ainda ficou um pouquinho ainda, né? Porque eu fiz rápido aqui, mas deu pra pegar a ideia, né? O legal também é que se eu for olhar aqui de novo para analisar o espectro, eu vejo que essas frequências aqui mais altas sumiram. E tem muitas outras aplicações da transformada e da série de Fourier, por exemplo, em sinais de onda AM, FM. Eu fiz um vídeo também recentemente sobre modulação AM, DSB. É interessante para ver uma aplicação na prática assim dessas transformadas. Mas eu acho que é isso por hoje.